Olá, gente. Hoje eu quero gravar um vídeo bem simples aqui, mais voltado para as pessoas que ainda não têm muita experiência ou nunca contrataram um guia para suas viagens e tirar algumas dúvidas também, explicar algumas coisas sobre essa profissão, sobre a importância realmente de um guia, a diferença que ele pode fazer na sua viagem. E eu acho que com 10 anos de experiência já atuando nessa área, eu acho que tem muita coisa assim que eu possa esclarecer e que eu acho que esse vídeo vai ajudar muita gente. Então espero que gostem do conteúdo. Uma coisa que eu vejo, normalmente, as pessoas que já estão bastante acostumadas a fazer viagens, principalmente para fora do Brasil, ou mesmo aqui indo em ambientes naturais, como os parques nacionais, as chapadas, né, várias regiões, normalmente são pessoas que já acabaram presenciando esse trabalho do guia, acabaram se acostumando a contratar, né, vendo os benefícios realmente desse trabalho. E é um público que, inclusive, procura muita gente. Então, para esse público, eu acho que muitas das coisas que eu vou falar aqui, eles já perceberam até. Mas, na verdade, eu quero realmente voltar esse vídeo para as pessoas que não conhecem muito o trabalho do guia, principalmente específico até na nossa região, né? Eu sou da agência Mantiqueira Ecoturismo, né? A gente atua aqui já em Gonçalves, que é no sul de Minas Gerais, bem pertinho ali de Campos do Jordão. Já faz uns 10 anos que a gente atua aqui na região, com atividades voltadas ao ecoturismo, então principalmente caminhada, passeio de 4x4, observação de aves. E eu vejo que o público que vem para cá é um público normalmente que está acostumado até a viajar, mas não tem muita essa experiência de contratar guia. Então, como eu quero fazer um vídeo bem resumido mesmo, depois de repente a gente pode gravar outros vídeos explicando um pouco mais a fundo algumas temáticas, mas até eu fiz uma colinha aqui para a gente ajudar. Como é muita coisa para falar, eu quero falar, acho que os pontos principais, né? O primeiro, na verdade, é como o guia pode te ajudar a recomendar a sua viagem, né? Então, as recomendações que podem passar, por exemplo, sobre a melhor época do ano para vir, dependendo do que a pessoa procura fazer. Então, tem algumas épocas do ano que é melhor, por exemplo, para a gente fazer caminhadas mais longas. Tem épocas do ano que é específicas para a gente fazer alguns roteiros, por exemplo, de observação astronômica, né, para a gente ver as estrelas, outros para a gente ver o pôr do sol. Tem épocas do ano melhor para a gente fazer observação de ave, para a gente fazer avistamento de fauna silvestre. Tem épocas também que é mais bacana para a gente fazer passeios de 4x4 com barro, com lama, né? Então, dependendo do que o pessoal pretende, procura, tem sempre uma época específica mais interessante para determinadas atividades, determinados roteiros, e que o guia ele é fundamental já para isso, né? Para você planejar realmente quando que é melhor vir, dependendo da atividade e do que você procura fazer. Uma outra recomendação também é o perfil, né, do público que está vindo. Se de repente a pessoa está vindo com criança, se está viajando, né, em família, se está indo com idoso, às vezes a pessoa tem alguma dificuldade de locomoção, né, tem alguma limitação. Ou então pode ser um casal, ou pessoas que querem mais desafio, né, que querem fazer algo com mais obstáculos, né, mais difícil. Então isso também o guia pode ajudar bastante a ter essa experiência mais voltada pelo público, dependendo do que ele procura, né? Pelo perfil de cada pessoa, de cada família ou casal. E isso pode ser determinante para ter uma melhor experiência na viagem. Uma outra dica também que a gente como guia, a gente sempre orienta o pessoal, dependendo da atividade que vai vir, o que é legal de trazer para vestir, né, de calçar. A região também, às vezes é uma época de chuva, a gente já orienta, né, para explicar como que é o clima, se faz frio à noite, o calor que faz de dia, se é interessante ir com capa de chuva, usar repelente, né, se dependendo do lugar que a gente vai tem muito inseto, dependendo da trilha, você fica muito em exposição ao sol. Então são várias dicas que a gente acaba dando, ajudando o pessoal até fazendo as malas, né, para poder vir e poder não ter o mínimo, pelo menos, né, ter o mínimo de imprevisto e poder curtir ao máximo a viagem. Uma outra coisa também que o guia ajuda bastante é na otimização da viagem, do tempo, né? Obviamente, muitas pessoas, pelo menos o público que a gente recebe, às vezes acaba ficando pouco tempo na nossa região, até por não conhecer muito o que tem. Por eles imaginarem que é uma região, que é uma cidade pequena, que acaba não tendo muita coisa para fazer, às vezes eles acabam ficando 3, 4 dias.
E normalmente quando a pessoa entra em contato com a gente, às vezes a gente consegue convencer, se ela tem tempo disponível, obviamente, e ela ficar um tempo maior aqui na região. Então, ela começa, conversando com a gente, ela começa a descobrir que há muitas coisas que ela não sabia sobre a região, sobre o que tem para fazer. Então, a gente consegue ajudar ela a planejar melhor a viagem, né? Essa vinda, ela pode otimizar melhor esse tempo, aproveitar mais. E o guia também tem pleno conhecimento também, normalmente, a duração das atividades. Então, a gente mesmo acaba orientando o pessoal no horário de saída, né, o horário previsto de retorno. Isso ela consegue planejar todo o dia dela, dependendo do que ela quer conhecer, de repente, depois de uma trilha, até por conta própria. Às vezes ela quer ir no comércio ou ela quer visitar alguma região específica. E com esse trabalho que o guia tem conhecimento do tempo, né, das distâncias também, de toda a região, como que funciona também os comércios e tudo, ele ajuda bastante o pessoal a otimizar ao máximo o tempo que tem na viagem. E eu, aproveitando, né, falando da otimização de tempo, uma coisa também que eu acho que a gente otimiza muito também é a questão financeira também. Eu acho que o guia ele ajuda muito na economia da viagem. Por incrível que pareça, por mais que você contrate um guia que você está pagando por esse serviço, a gente percebe que a gente elaborando os roteiros, né, como a gente faz, no caso a gente tem vários roteiros que a gente pensou de uma forma para a pessoa otimizar ao máximo o tempo dela, para ter a melhor experiência, às vezes num curto período. Então normalmente um roteiro de 3 horas, muitas pessoas que de repente poderiam até tentar conseguir conhecer sozinhas, às vezes elas teriam que ficar 2 ou 3 dias para conhecer essas mesmas regiões que uma pessoa com guia acabou conhecendo em 3 horas. Então é uma baita de uma economia de tempo, o que se a gente for pensar numa viagem, para cada dia que você fica no local, com hospedagem, sempre fazendo refeições fora, né, restaurante e tudo, você sempre está gastando uma quantia significativa de dinheiro. Então, quanto mais você conseguir otimizar esse tempo, melhor fica a sua viagem. E falando, né, da otimização de tempo também, a gente aproveita também que o guia, durante as atividades também, ele evita esses imprevistos que a gente pode ter. Então, a gente percebe que muita gente que vai sozinha, às vezes na trilha, vai pensando nisso, preocupada. Puxa, quanto tempo demora a trilha, né? Em quanto tempo eu vou fazer? Será que dá tempo de eu almoçar num restaurante que eu quero? Às vezes ele não sabe a distância também, ele acaba levando muito tempo. Às vezes não dá tempo dele chegar e o almoço e o restaurante às vezes está aberto para almoço. Então, ele tem muitos imprevistos. E isso com o guia, ele diminui muito esse risco, né? A gente percebe isso que a gente consegue trabalhar bem essa questão do tempo. E já para encurtar também isso, eu acho que a gente já pode ir para a próxima pauta, que é segurança, obviamente, né? Falando de imprevistos, o guia também ele sempre vai estar mais preparado para oferecer uma melhor experiência com menos risco de você perder tempo, de perder algum tempo em algum lugar específico, né, com algum acidente principalmente. Então vai te oferecer mais segurança, vai saber que calçado que é mais adequado para aquela atividade. Se é uma atividade, no nosso caso, que a gente percebe que pode ter risco de animais peçonhentos, a gente já equipa com perneira, a gente oferece bastante caminhada também. Quando a gente faz passeio de 4x4, a gente vai com um veículo totalmente preparado também, até para isso, né? Preparado para qualquer, pode ser que na estrada possa ter caído uma árvore, então um veículo preparado consegue passar por esse obstáculo em 5 minutos, uma coisa que de repente uma pessoa, mesmo que tenha um 4x4, mas não tenha equipamento preparado, poderia levar ali até algumas horas para poder sair daquele ponto. Então a segurança é fundamental também, de uma maneira que a gente percebe que muita gente, principalmente que vem de cidade, não percebe que essas cidades pequenas não têm estrutura, por exemplo, como pronto-socorro, como um serviço de SAMU, bombeiro, né? A minha cidade mesmo, a gente não tem, né? Então, a gente tem um serviço do SAMU de uma cidade vizinha, que a gente já percebeu, a gente ajudou em alguns resgates aqui, que eles não têm tanto conhecimento, não têm tanto equipamento também para atender em lugares mais isolados, né? Em trilhas, em atrativos naturais. Então, é uma coisa que às vezes o pessoal só percebe, infelizmente, na hora que já aconteceu. Então, quando você vai para um lugar, é difícil você conseguir telefone de todos os serviços de ambulância. Aqui no nosso caso, a gente não tem 193, né? Não tem o telefone bombeiro e tudo. Então, até para contatar a ambulância da cidade, a gente tem que saber o número do motorista da cidade. Então, é uma informação que normalmente os turistas não vão conseguir, não vão ter.
Então, até interessante mesmo uma pessoa local que ela já sabe como funciona. Então, se acontece um acidente, para quem que ela pode ligar, quem que ela pode pedir socorro, para onde que ela pode levar, qual o hospital mais próximo, né? Qual que é o atendimento que ela pode oferecer também, porque o guia também tem que ter um curso de primeiros socorros, né? No caso, a gente sempre leva um kit de primeiros socorros completo, a gente sempre faz vários cursos, né, para isso. Então, mas uma dica que eu dou também, como a gente trabalha muita segurança antes de equipamento, a gente nunca teve que usar no nosso caso, mas a gente já teve que usar com muita gente que é sozinha, exatamente por não ter esses conhecimentos. Então a gente percebe que normalmente a pessoa quando está sozinha, ela não entende os riscos que ela está correndo. Então ela não sabe que de repente pisando numa pedra, ela pode escorregar, ela pode cair. Essa falta às vezes de percepção, né, dos riscos, ela está mais exposta mesmo, né? E isso também tira um pouco da tranquilidade dela, né? Então toda essa insegurança que às vezes ela pensa, se ela não pensa, se ela acha que não tem risco, ela está se expondo mais ainda, então ela está mais sujeita realmente a ter um acidente. Agora, e se ela pensa nesse risco, ela está se resguardando um pouco mais, porém ela também está se preocupando um pouco mais quando ela está fazendo a trilha. Então, se ela está preocupada que ela realmente pode ser picada por uma cobra, que ela pode cair, ela pode se machucar, o que ela vai fazer, então eu já percebi mesmo que também o pessoal não consegue aproveitar, né? Você diminui realmente a experiência ali que você poderia ter. E que isso leva também a um outro ponto, que o guia te dá mais experiência quando você está fazendo o caminho. De fato, quando você está numa trilha, sem ter que ficar se preocupando se você vai achar o caminho, se você não vai, se o tempo vai virar, se acontecer alguma coisa com você ali, com a sua família, o que você vai fazer? Com o guia, essa preocupação você está deixando para ele, né? Então, ao invés de você ficar se preocupando com isso, quanto tempo vai levar, se vai achar o caminho ou não, você pode se ocupar mais de observar os pássaros, né? De escutar os sons da natureza, de aproveitar ver as árvores. Obviamente o guia, como a gente gosta de passar muita informação, então falar sobre o bioma, sobre as relações ecológicas, né? Sobre as histórias, as lendas, os folclores, né? Sobre os costumes, né? Então tem muita coisa para a gente conhecer. Então eu tenho certeza absoluta que para quem não contratou um guia, contratar, vocês vão perceber que é uma experiência muito enriquecedora, é uma experiência muito além do que só chegar até o lugar, só chegar até um atrativo. Então, eu brinco, realmente a gente percebe que às vezes a experiência do caminho em si é mais interessante do que o destino, né? Então, essa experiência dificilmente você vai conseguir se não for com guia, né? Então, e eu percebo que normalmente o pessoal eles se recordam mais das histórias que eles ouviram, das experiências que eles tiveram, do que até com o lugar mesmo que eles visitaram. Isso marca muito mais, até porque você acaba enxergando as coisas de uma outra maneira, sabe? Você criando essa conscientização, essa coisa de você aprender a olhar os pássaros, aprender a olhar os insetos, entender como é que eles estão ali, por que eles fazem a teia daquele formato, né? Por que a folha ela é uma mais larga, uma mais fina. Isso é muito interessante porque no seu dia a dia você começa a observar de uma outra maneira, inclusive até às vezes vivendo na cidade você percebe de uma outra forma. E eu até brinco, às vezes eu falo com o pessoal, se você às vezes tem um guia com conhecimento bem legal, ele pode até te fazer você olhar a rua da sua casa de uma outra maneira. Você vai ver as árvores que tem lá, os pássaros que tem lá, de uma outra visão. E realmente essa experiência, você leva para toda a vida. Eu acho que é uma das melhores coisas realmente de se contratar um guia. E, bom, só para não deixar também o vídeo muito longo, o que eu acho interessante também é todas as informações sobre o local mesmo que o guia pode te passar, né? Todas as dicas, então, sobre os restaurantes, sobre os comércios, né? As lojas, às vezes tem uma feirinha específica num dia também que o guia pode te dar essa ajuda, então às vezes tem um alambique escondido em algum lugar ali também que ele pode te auxiliar, às vezes alguns produtos legais. E eu vejo que, por exemplo, na nossa experiência mesmo, com 10 anos lidando com pessoas, e a gente às vezes fica quase 9, 10 horas junto com o pessoal, a gente adquiriu bastante experiência para ver normalmente o que o pessoal tem mais interesse até na cidade, o que experiência que é mais legal, não só fazendo os passeios com a gente, mas também o que a cidade oferece de mais interessante. Então essa dica também é bem interessante. E que eu vejo que assim, muita gente hoje, claro, com internet, com esses blogs de viagem, com sites, né, revistas online também de turismo, ajuda muito, né? A gente às vezes até bolar um roteiro, até pegar algumas dicas,
mas eu percebo que normalmente hoje a coisa tem mais se direcionado a você achar os lugares, né? Até esse é um conceito muito comum da gente entender, que as pessoas falam que o guia é só mostrar o caminho. Isso, na verdade, é o de menos, tanto que eu nem mencionei aqui o guia falar do caminho, porque realmente uma placa, uma sinalização, isso já substituiria, né, nesse caso. E é uma informação que eu vejo muito constante nesses blogs. Normalmente, ali, a grande parte dos blogs de viagem, tudo, é indicando, falando do pessoal como você chegar em cachoeira tal, como você chegar no atrativo tal, sem falar realmente o que é o lugar ali, o que você vai encontrar, como que é interessante você estar ali, né? Em que momento que é bacana, que animais que podem ter ali, né? É uma coisa que só o guia, na verdade, pode te passar. E eu vejo muito isso, sabe? Essa experiência, essas informações e até a conscientização mesmo que a pessoa acaba adquirindo, né? É algo que ela vai levar para a vida toda e que é algo também que é muito bacana da gente compartilhar com os amigos, né, com os familiares, que isso enriquece muito mais a viagem do que a gente falar, puxa, eu fui lá e conheci uma cachoeira bonita, né? E você mostrar foto, ou você fala, não, puxa, eu fui conhecer uma cachoeira bonita e vi lá que tinha o taperuçu de coleira branca e que estava voando, que é um pássaro que come inseto e não sei o quê, e aí tinha umas árvores lá, que é a araucária, que é uma árvore super típica da região também, e contar como que forma o pinhão, isso tudo é uma informação que vale muito, assim, e é sempre legal a gente compartilhar com o máximo de pessoas. Inclusive, é um dos gostos que a gente tem como guia, compartilhar conhecimento mesmo. Então, só para dar uma resumidinha, né, o vídeo aqui já se estendeu até bastante, e a ideia é isso, é para que as pessoas realmente que ainda não conhecem o trabalho de guia se deem a oportunidade de conhecer um pouco mais. Eu tenho certeza que quando você contratarem um guia na sua próxima viagem, vocês vão conhecer um outro universo, sabe? Verem as coisas de uma outra forma, e tenho certeza que vai ser uma experiência muito enriquecedora para todo mundo. Tudo bem, gente? Então, eu sou o Henrique, da Mantiqueira Ecoturismo, aqui de Gonçalves, e acompanha aí no nosso canal, a gente tem vários outros vídeos, a gente vai tentar fazer sempre um material bacana, assim, falando do nosso trabalho aqui. E também tem o nosso site com todos os roteiros e atividades que a gente opera normalmente por aqui. Bom, espero que tenham gostado e até uma próxima.